Diga uau. Deus é lindo. Deus é lindo demais, gente. Meu Deus. Sabe, para mim é uma honra poder estar aqui novamente, pastor. Muito obrigado, pastor, pastora. Se a gente soubesse que a sua casa é tão top, a gente ia na sua casa a primeira vez. Estou zoando, eu preciso zoar, né? Meu Deus, depois fala que não tem mais unção, o cara fica brincando no altar, né? Jesus. Sabe, eu amo muitas pessoas aqui. Nossa, vou falar o nome de um casal pelo menos, depois não vou falar um monte. Lu e a Edna, pelo amor de Deus, cara, assim, sabe? A galera assim que aprendi a amar, cara. Aprendi a amar, são meus irmãos, como se fosse o Lu, ele vem com uma aspiração dele, assim, mas ele dá uns conselhos, eu falo, uau, muita sabedoria desse doido, cara. Umas assim, umas pegadas às vezes. Pastor Paulo, Felipe, cara, como é que eu vou falar dessa galera, cara? Como eu vou falar, pastora? Sabe, a gente vinha falando com o pastor Ronald, é impressionante como ainda existe gente que ama o Senhor. Como ainda existe gente que ama o Senhor, cara. Não há igreja sem amar Ele. Não há igreja negociando as coisas, não há. Não há. Toda negociação vem da nossa parte, da nossa parte a sua corrupção. É da parte dele. Cara, eu alei a esposa dele, cara. Que fala desse grandão aqui, cara. Pelo amor de Deus, vamos chegar de falar de gente aqui, né? Vamos falar do Senhor. Sabe, essa manhã aqui, o Senhor tem nos levado a alguns lugares, a gente tem visto. Eu sei que aqui em São Paulo isso também é muito característico. A gente tem visto uma geração. E essa geração, ela gosta de mostrar muito as suas marcas, né? É interessante porque a gente vê aquela galera barbuda agora e careca. A gente vê os caras tudo tatuado. A gente vê uma galera cheia de marca e cada um com o seu estilo, mostrando e falando mais ou menos de olha só o que eu vivi. Eu não sei com quem a gente estava uns dias atrás, eu não lembro quem era. E o cara tinha uma tatuagem, eu falei, cara, o que é essa tatuagem? Ele falou assim, foi o dia que a minha namorada me deixou. Eu falei, o miserável, você tatuou para lembrar dela? Ele falou assim, não, é que eu já tinha marcado a tatuagem naquele dia, ela me deixou, eu tive que tatuar do mesmo jeito. Então a gente vê uma galera mostrando algo interessante, mostrando as suas experiências, as suas marcas, através de algumas coisas, elas precisam ser lembradas através disso. Amém? Você concorda comigo? Só que é tão interessante que uma marca para essa pessoa, uma marca forte, alguma coisa que viveu, uma experiência forte para ele, talvez para mim possa ser uma história só. Há dias atrás eu estava viajando para a Argentina, contei para o Luciano. O Luciano foi até Balneário, o pastor também foi. E eles me ligaram, você está em Balneário? Eu falei, eu estou indo para a Argentina. E eu fui para a Argentina de carro. E foi interessante que quando a gente estava quase chegando na Argentina, minha esposa me liga, e eu sei que ela nunca me liga. Não que ela não me ame, mas ela sabe que quando eu vou para uma missão, fala, amor, eu, Jesus, não te amo, te deixo aí com ele também, mas eu vou agora, me deixa. Porque eu fico muito focado no que eu vou fazer. Hoje ela veio, eu falo, te amo, amor, mas fica aí com a pastora aí que E aí, cara, quando ela me ligou e ela me falou assim, oi amor, tudo bem? Eu falei, ai, pela voz eu já confio, o que aconteceu? A primeira coisa que eu pedi, ela falou assim, não, tá tudo bem. Eu falei, não amor, o que aconteceu? Ah, seu pai foi atropelado. Eu, meu Jesus. Aí vai pra Argentina lá, com a cabeça aqui, né, e lá. Tô chegando em Balneário, ela foi me receber no portão, com a cara meio amarela. Eu falei, o que foi, amor? O que aconteceu? Não, tá tudo bem. Eu falei, não amor, me conta, o que foi? Eu falei assim, não, tá tudo bem, só tua mãe que tá no hospital. Eu falei, como tá tudo bem? O que aconteceu com ela? Não, tá tudo certo agora. Mas tá tudo certo, sei lá, arranhou um dedo, alguma coisa assim. Não, deu só um infarto nela. Então, na mesma semana. Então, se eu contar para você essa história, talvez para você seja só uma história, mas para mim foi uma marca. Para mim isso se tornou uma marca. E é interessante porque não é simplesmente uma marca, mas se tornou uma vida para mim. Isso se tornou vida. E muitas vezes a gente entende algo que essas marcas, quando a gente fala de marca, existe um ditado que é muito dito dentro da igreja, porém fora também. É um assim, que eu vou começar, você vai terminar. Você não sabe o que eu
passei para chegar até. Todo mundo já disse isso. E é interessante porque isso muitas vezes se torna uma plataforma de orgulho. Que uma pessoa muito bem sucedida, olha só o que eu tenho, uau. Mas muitas vezes você fala com aquela mãe que foi deixada com o seu filho sozinha, e ela ralou para dar uma faculdade para aquele filho, no dia da formatura, ela está lá e o filho se formando, e ela bate no peito e fala: você não sabe o que eu passei para estar aqui, para ele estar aí hoje. E muitas vezes nós vemos pessoas ricas orgulhosas, mas muitas vezes nós vemos pobres muito orgulhosos. Sabe por quê? Porque isso não é mais só uma marca, isso tornou uma vida. E como você vai arrancar uma vida de dentro de alguém? Uma coisa quase impossível. A gente começa a entender isso. E quando a gente vai para o mundo, aqui em São Paulo, eu e minha esposa, todo mundo fica impressionado, quem não é da cidade grande. Nossa cidade é pequenininha, Balneário Camboriú, tem 100 mil pessoas, mas temporada vai para umas, sei lá, triplica, quadriplica, sei lá quantas vezes. Mas se vem aqui para São Paulo, você fala: cara, que loucura isso aqui, velho. Como é que eles se entendem aqui? Como que eles se... sinceramente, como que a galera se acha no trânsito? Eu falo: não. Só que é tão interessante porque quando você chega em São Paulo, você sabe que aqui tem pessoas que têm capacidade, estudaram. E quando você busca um profissional, você busca um profissional que tenha experiência, que tenha uma marca, que tenha algo a oferecer. É ou não é? É ou não é? Você não vai contratar alguém que seja ruinzinho para colocar dentro da sua empresa. Só que é tão interessante quando a gente começa a vir para a igreja, nós também trazemos esse pensamento: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Só que é interessante porque quando a gente pergunta o que eu posso fazer, é porque eu tenho experiências, eu tenho marca. Quando eu vim para a igreja, eu era um cantor de uma banda famosa, misericórdia do Senhor. E aí o que eu pensava? Cara, deixa eu cantar porque eu sou melhor que aquele cantor lá. Eu queria desafiar o cara. Meu sentido não era adorar. Eu falava: cara, aquele cara não é bom, velho, eu sou bom. Eu tenho uma marca, olha aqui, todo escrito no meu braço. E é tão interessante quando a gente vem com essa mentalidade. A gente vem com uma mentalidade mais ou menos assim: essa sensação me traz um bem, porque eu estou dentro da casa do Senhor, eu estou servindo. Olha o que eu posso fazer. E é tão louco porque a gente faz como se fosse uma moeda de troca. Deus me fez tão bem, eu vou fazer alguma coisa por Ele. Deus me fez tanta coisa boa. Isso traz uma mentalidade dentro da igreja, que é uma mentalidade de mérito, meritocracia. Sabe quando o pastorzão fala assim: galera, 40 dias de jejum, e a galera vai firme, 10 dias, o pastor falou onde da metade, quando chega nos 20, meu Jesus do céu, você está lá correndo as paredes, subindo as paredes. E é interessante que aquele que conseguiu no dia de entregar o jejum, o cara chega de peito aberto aqui, o cara é o Superman, velho. O cara entra aqui e fala assim: olha o que eu consegui, 40 dias. E aquele pobrezinho que não conseguiu, sabe o que ele faz? Ele se esconde lá atrás, lá. Ele se esconde lá no final. Sabe por quê? Porque ele fala: cara, eu não consegui. Eu não consegui. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu consigo, eu me sinto bem com Deus. Parece que eu estou perto de Deus. E quando eu não consigo, parece que eu estou... Vamos abrir a Bíblia para vocês não acharem que eu sou herege. Abre aí. Mateus 9:16. Eu vou ler bastante versículos, mas a gente vai conversar um pouco aqui. Mateus 9:16. Gente, pregar na frente desses mestres aqui, cara, vou falar para vocês, né? Pastor Ronald, depois de ontem, cara, um banquete lá. A galera tá rindo que não é vocês, né? Ele não tá rindo porque não é você, não. Vamos voltar, sério, gente, sério, volta aqui, sério. Mateus 9:16 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa. Isso aqui é para errar, né, irmão? E faz maior a rotura. Aqui Jesus fala de dois tecidos parecidos, e ele fala que mesmo sendo semelhante, essa união não dá certo. Mesmo sendo semelhante, essa união não dá certo. E quando a gente lê em Coríntios, 1 Coríntios 6:16, eu vou falar vários versículos, você anota na sua Bíblia para a gente correr um pouquinho aqui.
1 Coríntios 6,16 diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, diga isso, se ajunta com o Senhor, um espírito é com Ele. Diga isso, um espírito é com Ele. É mais ou menos assim, quando eu venho para a igreja, o Senhor, pensa comigo, tá? Estou aqui fazendo um paralelo. O Senhor é esse telão e eu sou essa roupinha velhinha. E aí o Senhor, eu quero pegar esse pano lindo, maravilhoso, que é a vida do Senhor, e colocar na minha vida. Assim muitas vezes somos nós quando vemos no mundo. Queremos pegar essa vida do Senhor e trazer para a minha vida, para o meu mundinho. Porém a Bíblia diz ali em 1 Coríntios que quem se ajunta com o Senhor, não é Ele colocando as coisas dele santas na minha roupa suja e fazendo um remendo, mas sim eu entrando na vida dele e sendo parte da vida dele, dentro da vida dele, cara. Sendo aqui, estou sendo um com Ele, não porque eu posso dar alguma coisa, mas porque Ele me aceitou, eu estou dentro dele. Fala de uma vida, não uma vida que eu vou juntar algumas coisas para fazer um remendo na minha vida. Não fala de um melhoramento na Bíblia. Não fala de um melhoramento. A Bíblia fala de uma mudança, de uma coisa nova. E é interessante quando a gente pensa isso, a vida de Cristo nas minhas roupas velhas, elas vão fazer só uma coisa, vai rasgar tudo. Por isso que muitas vezes tem gente que entra na igreja, depois sai vazada, com o mundão sai pior ainda. E Jesus fala assim: é uma casa que a gente limpou, que o Espírito deu uma limpada boa. De repente a casa ficou vazia, e depois que aconteceu, piorou. E é muito louco quando a gente começa a pensar isso. Em Mateus 10, 39 diz algo interessante. Mateus 10, 39: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Olha que coisa interessante. Deus fala assim: tem duas vidas, gente. Tem duas vidas. Quem perder a sua vida por mim, vai achar a minha. Mas quem deixar a minha de lado, por amor à sua, vai perder a minha. Não há como juntar, ele está dizendo assim, gente, não há como juntar a sua vida às minhas coisas. Isso é meio chocante, isso é meio confrontante. Mas calma, vamos chegar lá. Aqui em João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim, está. Aquele que está enxertado em mim, a minha seiva passa por ele, a minha vida passa por ele. Não tem nada a ver com ele, a minha vida, vai trazer fruto, e esse fruto, desse fruto, muitos comerão. Muitos vão comer por quê? Porque essa vida que passa, minha, passa por ele. Sabe o que é muito interessante quando a gente começa a pensar isso? Eu era uma vara ruim. Eu era uma vara ruim, cara. Quem se identifica aí? Acho que é todo mundo, gente. Quando você se sente bom, é porque toma cuidado. Eu era uma vara ruim, cara. Porque eu sei os frutos que eu dava. Eu sei. E aí ele fala assim: você se conecta em mim, eu me conecto em ti, a minha vida vai passar por você e vai começar a dar frutos. E aí a gente pergunta: o que eu fiz para ser aceito? O que eu fiz? Nada. E essa mentalidade de fazer começa a ser quebrada dentro de nós. Por quê? Porque eu não faço para estar mais perto dele, eu faço para ter mais dessa vida dele em mim. Porque quanto mais eu faço, mais a vida dele flui por mim. E quanto mais eu faço, você vê alguém falando assim: cara, como esse cara está tão cheio de Deus? É porque ele está se esvaziando a todo tempo. Esse cara está dando fruto e Deus está lançando mais coisa por dentro dele. E ele está começando a dar fruto. A gente tem que começar a pensar nisso. Porque essa mentalidade de mérito, a gente começa a falar assim: olha o que eu faço por ele. Olha o que eu faço por ele. Ao invés de nós pensarmos assim: olha o que ele faz através de mim. Que ele faz através de mim. Quando a gente começa a pensar
essa mentalidade de fazer. Eu sou rato de igreja, muito tempo dentro da igreja, trabalhei dentro da igreja, fiz tudo o que você pensar. Cara, já passei noite com morto, já varri banheiro, já limpei, já fiz cimento, já pintei, cara, tudo, já matei barata, o que você pensava dentro da igreja eu já fiz. E a gente tem uma mentalidade muitas vezes, eu vou fazer. Só qual é o problema de quando a gente pensa em fazer com as nossas forças? Vai chegar um momento em que a balança ela vai começar a pesar sobre nós assim. E a gente vai chegar num momento e vai pensar assim: tudo sobra para mim. Quem já pensou? Pode levantar a mão, mas vamos ser sinceros. Oh, aleluia, tem gente sincera aqui. E a gente começa a pensar: uau, tudo pesa em mim. Aí nós temos que pensar que essa mentalidade de não se trata de fazer, se trata de por qual motivação eu vou fazer. Porque se eu faço para ser reconhecido, eu vou ganhar as palmas dos homens. Mas se eu faço porque eu amo Ele, cara, o céu vai vibrar. O céu vai vibrar quando eu faço para que reconheçam a Ele. Porque, cara, como é que você fez? Não sei, eu estava só grudado nele e Ele que fez. Temos que quebrar essa mentalidade, gente, de estar mais perto dele. Porque você já viu um galho estar mais perto ou mais longe? Não existe isso. Os galhos estão tudo grudados nele. Tem uns que estão mais cheios. Por quê? Porque esses se abastecem mais da seiva. Esses tomam mais. Existe um galho mais perto ou longe do caule? Nenhum. Então, eu estou longe de Deus. Mentira, Ele está aí dentro de você. O problema é um só, que a gente começa a esquecer disso. Como eu vou me esconder de alguém que mora dentro de mim? Eu falei isso outra vez aqui. Como eu vou me esconder? Então, quando a gente perde essa motivação certa de fazer, eu começo a fazer tudo errado. E aí vem um problema, que a gente começa a fazer nas nossas forças. E quando a gente faz nas nossas forças, daqui a pouco acaba a força. Mas quando eu faço e sei que tudo é por Ele e para Ele, isso são todas as coisas, sabe o que acontece? Isso me faz me manter humilde e agradecido em poder servir a todo tempo. Cara, não me esqueço de o primeiro dia que eu cheguei aqui, pastor, só tinha o Weber, todo suado, correndo para lá e para cá, assim, como se uma bica, suado, correndo que nem um louco. Falei: cara, esse maluco corre São Silvestre para ele, veio. E tinha uma moça limpando o banheiro, pastor. E eu olhei para ela, ela olhou para mim. E eu fui e dei um abraço nela. Ela falou: eu estou limpando o banheiro. Eu falei: daí? Tu faz parte do mesmo corpo que eu. Quando a gente começa a esquecer isso e achar que eu sou mais ou menos, cara, já acabou tudo para mim. Acabou a minha vida cristã, acabou. Filipenses 3,8 diz assim: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, o qual sofri a perda de todas as coisas. Diga isso: todas as coisas. E me considero como a escória para ganhar a Cristo. Paulo disse assim: cara, não quero nenhuma das minhas marcas, eu quero a vida dele em mim. Eu não quero que me reconheçam como o Paulo, o top. Eu quero que reconheçam Cristo na minha vida. Quando a gente começa a entender isso, e se eu tenho um copo de água suja aqui, não, falando, se eu tenho um copo de água suja, e alguém me diz: Cris, você quer um copo de coca? Na hora eu jogo fora. Na hora, porque eu quero a coca geladinha essas horas. Só que se eu tenho um copo de ouro aqui, que para mim vale muito, eu chego para Deus e mostro: ó Deus, o meu copo de ouro. Ele fala: filho, para mim não serve, joga fora. Cara, isso confronta demais a gente. Isso confronta a gente, porque o que para nós é importante, para Deus não vale nada. As minhas marcas, olha o que eu sei fazer. Cara, para você vale alguma coisa, para mim não vale nada, filho. Para mim só vai valer se você for remido pelo sangue do Cordeiro. Mas para ser remido a gente tem que entender uma coisa: existe um povo chamado hebreu. E a gente vai entrar numa parte um pouco teóloga aí. Pastor, me ajuda aí, por favor. Quando a gente fala de hebreu era um povo separado. E é muito louco isso, porque a gente vê os coríntios porque era daquela região, né? Uma cidade. Fala dos Efésios. Mas Hebreus, você já procurou onde é que é a terra de Hebreus? Existe terra de Hebreus? Não é uma geografia.
Não tem nada a ver com um país, tem a ver com uma natureza. O povo hebreu tem a ver com uma natureza de um povo separado para ele. Só que é interessante o que a palavra hebreu quer dizer no âmago dela, quer dizer cruzar. Cruzar o quê? Fala aí, pessoal. Peregrinar. E é interessante quando a gente começa a falar isso, cruzar, quer dizer assim, vá para o outro lado. Cruze, que também é de cruz. E quando a gente começa a pensar isso, Deus fala assim: vocês são os meus escolhidos. Porém você tem que entender uma coisa: peregrine, cruze para o outro lado, de uma vida natural para uma vida do Espírito. Cruze de uma vida em que tudo à sua volta te influencie para uma vida que o meu governo interno te mande nessa vida. A gente começa a pensar nisso e a gente começa a ver que o livro de Hebreus ele foi escrito para um povo que estava começando a ser perseguido pelos judeus. E aí nesse livro começa a dar alguns alertas e dizer: cara, vocês fazem parte de um pacto novo, não voltem para trás. Ele fala: não regresse, continue, permaneça, não regresse. E aí Jesus fala para nós assim: quem tomou o arado, esse não pode largar mais. Esse não pode largar mais. E a gente começa a perceber isso, que sempre que se é pregada a verdade, aí começam as perseguições. Sempre que começa a viver a verdade, você na sua casa não era problema nenhum antes de ser crente. Nenhum. A galera te chamava para uma macumbaria, vamos lá, e batia tambor a noite toda, não tinha problema. Agora, meu irmão, quando começou o bagulho virar, cara, eles olham para você e falam assim: não, esse miserável vem de novo com esse tal de crente, cara. E aí o livro de Hebreus nos chacoalha e diz: ei, não vai misturar as coisas, cara. Não mistura o que é santo com as coisas erradas. E o livro de Hebreus diz assim, Hebreus 1:1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Aqui é interessante porque os hebreus precisavam viver numa mentalidade que antes os profetas se levantavam, se colocavam em cima do monte e falavam. Hoje existe profeta, existe, porém aqui está dizendo uma coisa, que vocês esperam muitas vezes alguma coisa que está fora, porém é algo que está dentro que vai falar com vocês agora. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Quando a gente começa a pensar isso, é uma coisa difícil, porque minha vida normal, ela quer fazer uma coisa, agora teu dedo está assim, ó, coçando para mexer no WhatsApp. De repente dá uma vibrada no bolso e fala: meu Jesus, sai miserável, para de vibrar. Mas você tem que dar uma olhada. A tua vida natural está te chamando lá para fora agora. Porém a vida do Espírito está dizendo aí dentro: ei filho, se concentra, presta atenção, tem vida aqui dentro de você. Cara, mas é difícil isso. Então, como eu faço isso, Cris? Cruzando, cara. Essa minha vida natural tem que deixar para trás, cara. Essa vida natural tem que deixar para trás. Não posso viver desse jeito. Só que aí o que a gente continua lendo aqui em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Cara, quando ele diz seguir, é aquilo que o pastor falou. Fala alto para a galera ouvir, pastor. Cruzar é o quê? Não, ouve aí. Cruzar é o quê? O que é peregrinar? Segue, velho. Segue. Não retorna àquela sua vida natural. Não retorna ao velho homem, cara. Não retorna. Cruza para essa vida, cara. Essa vida aqui que o Espírito te espera. Só que aí a gente começa a ver, porque a minha vida natural começa a retroceder. É ou não é? Aí você ouve lá o tchum-tchá-tchá, miserável dessa perna, para. Tá dando risada porque às vezes é assim, cara. Eu estou falando coisa aqui, ó, normal para cada um, mas vamos lá. Presta atenção. Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Olha que foi escrito nesse livro aqui.
se prive da graça. O que pode me privar da graça? Alguma coisa que está dentro, porque ele diz assim, alguma coisa que pode brotar aí dentro, uma raiz. E quando a gente falava de fruto antes, porque alguém está grudado na videira e essa videira começa a passar uma seiva e essa seiva começa a fazer um fruto, aqui a Bíblia diz que há um broto também, uma raiz que ela pode crescer. E ela diz assim, essa raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos se contaminem. O que ele está dizendo? Alguma coisa que ainda está aí dentro, que não cruzou para uma vida espiritual, está aí dentro viva ainda. E se essa raiz que está aí dentro viva brotar, sabe o que vai acontecer? Vai começar a dar fruto. E o problema não é dar fruto, o problema é que alguém vai comer desse fruto. E sabe o que é mais interessante? Deus olha para o homem lá no Éden e diz assim, você pode comer de todos os frutos, todos. Você imagina quantas árvores, cara, você pode comer de todos. Mas tinha duas árvores, uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus olha só para essa e diz assim, sabe quando acende uma luz assim, diz, pé, dessa não, pé. E a serpente fala assim, ei, sabe por que ele não quer que você coma? É porque a hora que você comer, você vai conhecer. Você vai conhecer, você vai ser Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente sabe o que é bom e o que é mal. E qual a nossa... Pelo nosso julgamento, muitas vezes aquilo que a gente acha que é ruim, para Deus é bom. E aquilo que a gente acha que é bom, para Deus é ruim. Então não se trata do nosso julgamento diante a nossa justiça, porque a nossa justiça diante ao Senhor é trapo de imundícia. Se trata de ser a justiça dele para nós. Porque quando a gente pensa, é certo que um justo morra por pecadores? Não é certo, mas era justo. Não é certo. Era certo que Cristo sofresse por mim? Não era certo, porque eu merecia aquela cruz. Mas a única justiça seria a vida do Filho puro naquela cruz por mim. E nisso se trata de fruto, gente. E quando a gente começa a pensar que Jesus disse em João 15 que nós vamos dar frutos através dele, e a gente começa a ver aqui em Hebreus esse conflito. E aqui em Hebreus 12, 16 diz assim, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o direito da primogenitura. Essa palavra profano é uma palavra que vem muito forte, quer dizer algo assim, aquele que está de frente ao templo e não entra nele. Sabe um cara que está com uma vida assim, estou de frente, mas eu não estou disposto a cruzar para aquilo que é totalmente santo. Sabe por quê? Porque quando você cruzar não tem nada mais a ver com a sua vida, vai ter a ver com a vida dele em mim. Aí muda um governo, de um governo na minha vida para um governo do Espírito que diz assim, ei Cris, não vá por aí. E ninguém te acusa, é ele mesmo que fala, filho, não é aí. Você fala assim, Senhor, eu retorci, eu vou voltar. E essa palavra profunda quer dizer alguém que não quer cruzar. E muitas vezes nós até cruzamos algumas áreas da nossa vida, porém tem outras que não conseguimos cruzar para essa vida. E é interessante que existe uma cruz que todos conhecem. Vou pedir para o budista, pedir para todo mundo, você conhece a cruz? Todo mundo vai falar assim, uma cruz histórica de 2000 anos atrás. Porém Jesus fala de uma cruz diária. Diga isso, uma cruz diária. Aqui em Lucas 9, 23 diz assim, em seguida disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Aqui fala de uma renúncia, gente. E aí a cada dia eu preciso pegar essa cruz e se espera que eu me negue a cada dia. E aí existe um problema quando a gente lê em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Antes ele falava por homens, mais ou menos assim. Como é que é o nome da empresa elétrica daqui? Eletropaulo. Quando você não paga uma conta na Eletropaulo, chega um papelzinho dizendo assim,
Você não pagou, é um aviso de corte. Aí você vai lá e esconde ele, lá você está sem grana às vezes. Aí você pode pelo menos, você sabia, tinha um aviso. Mas de repente quando você se esquece, 3 dias depois vem um cara, uma escada e bota no teu poste. E quando você olha para fora, o cara está com um negocinho assim, você fala, ô, o que está fazendo? Vai fazer, você não foi avisado não? Não, eu fui avisado, mas eu achei que não ia dar certo. Não, peraí, agora perdeu, Playboy, perdeu, pessoal. Qual é a nossa desculpa? Antes eram alguns profetas que falavam, agora é o próprio Filho que fala conosco. Como eu vou ter alguma desculpa de falar, eu não sabia, ei, foi avisado, eu te falei, agora sou eu que falo com você. Cara, não é mais alguém lá de fora, é alguém que está aqui dentro que fala. E a gente não tem um problema de vir a cultos. A gente vinha bastante culto, mas a gente é muito crente. E é interessante isso, que Noé, ele foi encontrado perfeito. A Bíblia diz que ele foi o cara top quando foi encontrado no dilúvio. Só que lá depois do dilúvio a gente começa a ver que ele era o único homem que sobrou na terra. E aí o único homem que sobrou na terra começou a reproduzir algo que ele tinha dele, um DNA próprio. Porque ninguém vai reproduzir algo que não seja próprio. Alguém está me entendendo? E olha o que diz em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado? Sabe, não me alegra em nada saber que eu sou estourado. Cara, desse tamanho, você sabe quando o anão se estoura, ele vira um ninja, né? E aí qual é o problema? O problema não é quando a minha esposa fala, amor, mas calma, amor, zangado, não zangado, mas calma, amor, e não é o problema. Sabe qual é o problema? Quando Cristo fala assim, ei filho, o que você está fazendo? Você, meu Deus, o que eu fiz? Tem esse monstro dentro de mim ainda. Sabe o que é isso? Quando a luz de Cristo começa a acender e te mostra como você está, você começa a falar assim, cara, olha como eu estou, eu tenho que ser transformado, cara, eu tenho que ser transformado, eu preciso cruzar dessa vida, isso aqui tem que sair de mim, porque não pertence a essa nova natureza que eu estou, não pertence, cara. E aí a gente começa a entender uma coisa, que aqui ninguém é igual a ninguém. Só que é muito interessante quando a gente começa a pensar isso, que existe a individualidade, que essa parte é muito boa, porque ninguém é igual a ninguém. Se o pastor Felipe subir aqui e pregar, vai pregar do jeito dele, pastor Paulo, pastor Richard, todo mundo, pastor Alê, todos aqui. Só que nesse corpo existe a individualidade, mas não existe o individualismo, porque você nunca vê ninguém andando sozinho no reino, você nunca vê o corpo de Cristo. Uma vez Paulo disse, por acaso está o corpo dividido, o corpo de Cristo dividido? Então muitas vezes quando nós estamos com essa vida para cá, nós estamos fazendo uma coisa, Senhor, agora eu estou bem, agora eu não estou bem. Será que Cristo está pela metade dentro de nós? Não está. É interessante que nesse reino, a gente está reunido aqui porque na palavra diz que ele buscou as coisas loucas, né? E o mais interessante é que Deus, ele não tem problema com as coisas loucas. Não tem nenhum problema com as coisas loucas. Ele só tem um problema com pessoas que as marcas dele são mais importantes que a vida que ele quer colocar dentro de você. Ele tem um problema com pessoas que não se dobram e dizem, isso aqui é meu. Esquece, velho. Ele não tem problema com gente louca, porque ele escolhe os loucos. Agora com o nego teimoso, ele fala, cara, contigo não dá, velho. Contigo não vai dar. Te abandonei. E aí quando a gente ouve, né? Oh Deus, eu vou dar um tempinho. Passa, beleza. Deus fala assim, beleza, eu sou eterno, você é. Aí quando ele fala, Cris, eu vou dar um tempinho, ele fala, vou tomar um suco ali na esquina e já volto, Cris. 400 anos depois ele voltou. O que eu falo? Vou dar um tempo, mas gente, vamos parar por aí. 1 Coríntios 2, Paulo diz assim, 2:1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos
testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo e a esse crucificado. Cara, Paulo chega na Grécia, um lugar onde os filósofos se reuniam, cara, onde os caras sentavam e falavam assim, me fala da vida, e o cara começava a filosofar sobre a vida. Eu estou com tanto de ler, meu cara. E aí Paulo fala assim, eu nada me propus a saber. Sabe que Paulo não sabia nada? Cara, Paulo era punk, Paulo era ninja, cara. O cara não foi qualquer um. Só que ele falou assim, eu me determino a pagar as minhas marcas para uma coisa, para mostrar esse Cristo para vocês. Eu me proponho a deixar minha vida de lado para mostrar esse Cristo para vocês. E a gente começa a entender uma coisa, que Paulo, ele não foi um cara que andou com Jesus. A gente nunca viu Paulo andar com Jesus como os discípulos andaram. Mas Paulo teve um dia um encontro, cara. Meu pastor, te amo. Te amo. Paulo teve um encontro, cara. Atos 9 diz que Paulo teve um encontro. Cara, e olha o que ele disse nesse encontro. Atos 9:6. E ele, tremendo e temendo, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Cara, Paulo não temia esse Deus dessa forma. E naquele momento que ele teve um encontro, ele só falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você entende o que é um atropelo de Cristo? Você entende o que é um encontro verdadeiro com Cristo? Esse Cristo começa a dizer assim: ei filho, não é mais o teu governo, agora é o meu. Senhor, o que tu queres que eu faça? E depois desse encontro, Paulo escreve em Romanos, e em Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo segundo o Evangelho de Deus. Essa palavra servo quer dizer algo, alguém que tem a sua vontade totalmente rendida. É interessante que ele servia antes a Roma, um governo externo, um governo poderoso. Porém, depois de um encontro, ele não servia mais um governo externo, ele servia um Cristo que tinha morada dentro dele. E ele dizia assim: eu, servo de um governo que vive aqui dentro de mim agora, servo de alguém que me comanda aqui dentro agora. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Sabe, uma igreja que a gente precisa entender algo, que a gente é muito movido pelo que a gente vê, e as situações externas têm levado a nossa fé embora. Olha o que diz aqui, eu quero te chacoalhar na sua fé hoje. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Eu vou te contar uma experiência muito rápida. Há 2 anos atrás, 2 anos e uns 2 meses atrás, eu estava na África. Eu contei um pedacinho disso para vocês outra vez, mas dessa vez eu preciso contar isso. Deus nos levou naquele lugar e você tem que ser louco para acreditar no que a gente viveu lá. Chegamos num país chamado Benin. Se você procurar Benin na internet, você não vai encontrar nada a não ser macumbaria, porque lá é a capital mundial do voodoo. A gente não sabia disso. Deus nos esconde, não deixa a gente ver umas coisas dessas, porque senão a gente fica com medo. Quando a gente estava chegando nesse lugar, o meu pastor se reuniu a gente e olhamos pela janela. Ele falou assim, pela janela do avião, ele disse: vamos orar aqui, porque o Espírito me deu uma direção para que a gente ore, para que o inimigo não nos veja. E essa foi a oração dele. Quando nós chegamos a primeira noite nesse lugar, eu sabia que não era um sonho, era uma visão. Deus me mostrou 2 entidades grandes, com uma cabeça grande e um olho muito grande, e uma olhava para a outra e dizia: eu sei que eles estão aqui, mas eu não posso ver eles. Era como se fossem os espias daquele lugar, sabendo quem estava entrando, mas o nosso papai cegou eles. Na mesma noite, o meu pastor teve um sonho com uma muralha. Vocês vão ver ele domingo, não falta domingo, você vai ver o cara louco. Uma muralha. E um outro rapaz estava junto, viu 23 homens alinhados. E um outro rapaz viu uma medusa, cabelo de cobra. E na manhã nós começamos a se reunir e falar: olha, eu sonhei com isso, eu vi isso e tal. E o nosso sonho não tinha nexo nenhum, não se grudava, os sonhos não tinham a ver uma coisa com outra.
Beleza, deixamos passar isso e começamos a fazer adoração na praça. Vou pular tudo isso. Mas depois de fazer isso, um mover muito louco, um dia nós fomos numa igreja, teto baixo assim, teto de zinco, um calor de uns 50 graus, uma chuva lá fora, torrencial, céu negro, e o meu pastor pregando, ele prega, você vai ver domingo, ele prega um portunhol. Então ele pregava em portunhol, uma pessoa traduzia para o francês e outro traduzia para o dialeto. Então ele falava aqui João, aqui chegava Moisés. Não dava, e ele via que ele pregava e o pessoal não entendia o que ele falava. E eu vi que ele estava incomodado e eu no teclado lá atrás quietinho. E vendo que de repente ele se incomodou no espírito, ele falou para os pastores: se coloquem em pé, todos vocês, 200 pastores. Nós vamos dar uma ordem agora, pelo poder do Cristo vivo que habita em nós agora, essa chuva vai cessar. Eu me escondia atrás do teclado e falei assim: Jesus, Senhor da glória, agora, age agora, porque senão nós estamos lascados. Mas ele falou assim: eu não pensei com um pensamento racional, eu fui pelo Espírito. Ele falou: se coloca em pé, os caras ficaram em pé, e falou: estende a mão para o céu. E a oração dele foi 15 segundos: Senhor, pelo poder do Cristo vivo que habita em nós, e que todas as coisas se submetem a Ti, agora cessa a chuva em nome de Jesus, amém. Quando ele falou amém, cara, fechou a torneira do céu, parou, abriu uma réstea no sol, e entrou esse sol por dentro da igreja, um vento, cara, as telhas começaram a subir, e os pastores começaram a subir as paredes, cara. Mano, eu nunca vi aquilo. E o pastor me olhava e fazia assim: deu certo. Eu falei: aleluia, aleluia. Eu falei assim: não, nós estávamos lascados aqui. Mano, aí sabe o que aconteceu? A gente pregava de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, madrugada, no café da manhã. Eles grudaram em nós, falaram assim, porque eles achavam assim: pô, vai vir os pastores. Eu estava esperando o pessoal de terno e gravata. Chegam nós de bermuda, camiseta, tênis. Falaram assim: cara, vieram fazer o que aqui? Só que aí o que aconteceu? A gente ia ministrar nos lugares e tinha 200 pessoas, começava a adoração, caía os 200. Eu falava: Jesus, e agora o que faz? Todo mundo endemoniado. E tinha um baterista que foi com a gente, ele nunca tinha expulsado um demônio. E eu falei: Léo, vai, mano. E o Léo se grudou em alguém assim, e ele: Cris. Eu falava: vai no teu aí que eu tô no meu aqui, velho. Mano, e era uma loucura. Agora você imagina, era 200 pessoas, como é que a gente ia fazer? Tinha que fazer uma oração coletiva. Só que o mais louco é o seguinte: quando terminou tudo isso, o meu pastor falou assim: nós precisamos ir no lugar, tem alguma muralha aqui? Ele disse, e o pastor de lá disse: tem uma. Levaram a gente até uma muralha, até um lugar. Quando chegamos numa praia, e um guia começou a nos contar, e ele disse assim: essa praia aqui é a praia chamada da Porta do Não Volta, porque desse lugar mais ou menos 80% de todos os escravos do mundo saíram daqui. Nós falamos: uau. E esse senhor começou a contar para nós que existia uma árvore em que os escravos eram tomados do nada. Estava andando o pastor e a pastora na rua e viam o Felipe, e de repente falavam: pô, esse cara aqui é forte, vamos levar ele embora. Pegava o cara e levava embora, arrancava da família e levavam ele numa árvore, botavam ele acorrentado, e ele tinha que rodear essa árvore 3 dias, a árvore chamada árvore do esquecimento. E nessa mandinga que eles faziam, eles falavam que em 3 dias ele rodeando essa árvore, ele ia esquecer da sua família. 3 dias sem comer, sem dormir, rodeando uma árvore. Depois desses 3 dias, eles levavam eles para um porão, para que eles se acostumassem com o porão do navio, e ficavam sem comer, eu não lembro se era 12 ou 15 dias. E depois disso tinham vários sangue, coisas assim, consagrações. Porém, e aí esse guia falando para nós: e agora eles precisavam passar nesse portal. E era um portal assim. Quando nós fomos chegando perto, o João começou a olhar e falou: os homens, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 21, 22, 23. Ele falou: cara, os 23 homens que eu vi no sonho. Naquilo eu me arrepio de lembrar. E quando a gente passou esse portal, as 2 entidades que eu havia visto no meu sonho, uma a cada lado do portal, com uma cabeça grande e um olho. Falei: cara, o que é isso? E quando a gente continuou andando, uma casa lá no fundo de Sapê, com o cabelo da medusa desenhado em volta dela, a cabeça de cobra desenhada. E quando a gente olhou do outro lado, uma muralha. E quando a gente passou, esse guia nos diz assim: aqui é onde eles fazem a festa mundial do voodoo. Cara,
Você não imagina o que Deus pode fazer através da sua vida, cara. Sabe o que aconteceu? Nós chegamos naquele lugar e começamos a fazer uma guerra espiritual. Começamos a guerrear no espírito. Sabe o que aconteceu? De repente a gente começou a ouvir atabaque batendo. E a gente começou a guerrear aqui no espírito. E os caras começaram a se levantar de lá. E a gente viu que o guia, ele já não estava mais do nosso lado. Ele começou a sair fora. E ele foi e avisou os caras: esses caras não são turistas, esses malucos são crentes, vieram aqui orar. A gente fez algo tremendo lá. E sabe o que aconteceu? Naturalmente parecia que nada tinha acontecido. Se você olhar o primeiro homem que caiu na Lava Jato, sabe o nome dele? Como é que é o nome dele? Aquele que era do PT. O primeiro que caiu. José disse, não era, um outro. Eu não lembro o nome dele. Se você procurar, você vai ver que o primeiro homem que foi pego na Lava Jato foi pego por uma conexão com Benin. E lá em Benin nós fomos para fazer uma guerra espiritual. E o pastor falou que toda a corrupção iria cair naquele país. Muitas vezes você nem entende o que Deus te manda fazer em algum lugar. Só que o mais louco, sabe o que é? No último dia, nós já estávamos extasiados no espírito. E alguém nos liga meio-dia e falou assim: ó, 5 horas da tarde vocês têm que ministrar num lugar. E nós vamos ministrar. Só que chegamos lá, naquela manhã o Espírito Santo me acordou e me disse assim: você precisa de novos ouvidos para ouvir os céus. Eu falei: tá, e aí? E qual é o resto da instrução? Ele não falou mais nada. E eu pensei: tá, Senhor, me fala mais alguma coisa. Ele não falou mais nada. Quando a gente chega na igreja, o pastor olhou para nós assim, né, no inglês muito ruim, eu no meu inglês ruim também. Ele falou assim: welcome, thank. E ele fala só francês. Se fosse o Felipe lá ia dar jeito, mas eu não. E ele olhou para mim e falou assim: no translation. Eu falei: what? No translation. E os meninos atrás de mim assim rindo: o que ele falou? Eu falei: nada, fica de boa aí. You really? Ok. Mas eu só sei falar isso: really, eggs, thanks, welcome. So, cara, e aí o que aconteceu? O pastor olhou para nós e falou assim: vocês vão pregar. Eu falei: hã? E vão fazer o louvor. E eu: ok. E os piá falaram: o que ele falou? Eu falei: o pastor disse que nós vamos pregar e fazer o louvor. Ele falou: ah, que legal. Eu falei: mas é que não tem tradutor. Os piá falaram: como a gente vai fazer? Eu falei: não sei, cara, Deus trouxe a gente aqui. E aí de repente aquele pastorzão gigante assim falou assim: stop, parou tudo, tirou a galera dele tocando, uma galera, uns negão cantando, as mulheres cantando, umas 15 mulheres cantando assim, cara, os caras tocando muito. Chegou eu lá no tecladinho, tinha quebrado meu violão. Quando eu sentei, falei: misericórdia, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor, pelo amor de Deus, eu não sei falar uma palavra em inglês, eu não sei eggs, e eggs não adianta aqui. E eu falei: Senhor, eles não vão me entender. Naquela hora o Espírito Santo olhou para mim e falou assim: filho, você está esquecendo de mim. Eles não precisam entender vocês e nem vocês entender eles. Vocês precisam entender o que o céu está falando a respeito de vocês. Você sabe o que aconteceu? Não precisou fazer mais nada, só começamos a adorar. De repente era cego enxergando, mudo falando, era gente levantada, batizada no Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Ele fala: filho, eu não preciso de você, do seu talento, eu só preciso que você me obedeça. Aí se trata de uma coisa, as coisas externas querem dizer uma coisa para você, não vai dar. Aqui dentro o Espírito Santo diz: filho, acredita em mim, que eu que estou te levando, sou eu que estou fazendo. Eu quero terminar agora, amado. Cara, eu podia falar mais muito tempo, mas aí, vamos lá. Êxodo 12, abre comigo, acompanha comigo isso aqui. Êxodo 12, 5. A Bíblia diz assim, do 5 ao 7: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas, e o guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembléia da congregação de Israel matará a tardinha, e tomarão do sangue, poluão em ambos os umbrais da verga da porta, nas casas em que comerem. Versículo 13: mas o sangue vos será por marca nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga para vos destruir.
quando eu ferir o Egito. Olha que interessante, era o povo hebreu, o povo escolhido. Diga comigo, povo escolhido. Povo escolhido. Mas só havia uma forma desse povo escolhido ser liberto, ser livre, através do sangue. Então me denota uma coisa, que eu até posso ser o povo escolhido, mas se não houvesse a marca na minha casa, tchau, mano. Se não houvesse uma marca, essa marca queria dizer mais ou menos assim: eu sou o Senhor dessa casa. Essa marca na porta passava o espírito da morte, e esse sangue anunciava: eu sou o Senhor dessa casa. E aí a gente vê uma coisa, muitas vezes a gente acha pela nossa justiça, mas eu sou tão bom. Tinha gente boa que era hebreu, que não seguiu a voz do Senhor, que morreu no deserto, que morreu nesse dia. Não se trata de ser bom, se trata de ser exato naquilo que o Senhor me quer. Agora vai comigo aqui, meu amado. João 1:29. Esse cordeiro, esse sangue do cordeiro, ele me garantia uma coisa: a vida. A vida. E aqui João anuncia, e onde o pastor falando, e eu vibrando ali na cadeira, ele falando do cordeiro, eu falei: uau! Eu estava aqui doido da vida. Eu falei: meu Deus, como Deus é bom. João 1:29 diz assim: no seguinte dia João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe comigo, olha comigo isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes o pastor Paulo precisava de um cordeiro na casa dele. Agora não precisa um cordeiro por família, agora é um para o mundo inteiro, cara. Não é mais um por casa, agora é um para o mundo inteiro. E esse cordeiro, ele começa a andar pela terra, e ele diz algo em João 6:56. Ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Antes era uma marca que iria trazer a salvação. Hoje não é mais uma marca simplesmente, tem que ser uma vida, porque quem bebe isso se torna parte da sua vida. E ele diz: aquele que permanecer em mim. Não é mais uma vida, uma marca externa, mas sim uma vida que está aqui dentro. E aí a gente percebe uma coisa. 1 João 5:12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Sabe o que é tão interessante? É que Paulo e Silas estão andando por um lugar, e uma mulher começa a perseguir ele, uma moça, e essa moça começa a dizer: eis aqui os homens de Deus, são muito poderosos, e de repente Paulo fala assim, e ele não se envaidece daquilo que essa mulher está falando, porque era através de espíritos malignos que ela estava falando aquilo ali. Mas de repente ele fala: para com isso aqui, te manda, expulsa o espírito. E aqueles senhores dessa moça pegam Paulo e levam à praça e começam a levantar calúnias, e Paulo e Silas são presos e escurrachados, e a Bíblia diz que são colocados no cárcere interior. Eu não sei se você já foi numa cadeia, cara, eu já fui, velho. Não que eu já tive preso, mas eu já fui lá. É uma coisa muito... E se imagina uma cadeia 2000 anos atrás, um cárcere interior, e a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá, e depois de ser chicoteados, não foi pouca chicotada, era 40 menos 1, então, cara, eles estavam muito machucados. Porém, a gente vê Paulo falando em Romanos: eu, servo de Jesus Cristo. Existe um senhorio aqui dentro. Existe um senhorio aqui dentro, e a gente começa a ver, de repente, lá no fundo daquele lugar, aqueles homens começam a levantar alguma força, não sei de onde, começa a cantar: Cristo é o centro de tudo que há. Cristo é o centro de tudo que há. E aí você começa a ler a Bíblia e fala: cara, de onde esses caras tiram tanta força? Você vai ver que não é do corpo deles, porque o corpo deles, o externo está acabado, mas aqui dentro há uma vida que ninguém pode arrancar. Uma vida aqui dentro que ninguém podia arrancar. Cara, podia vir qualquer coisa aí, e a gente começa a entender que Paulo fala que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando a gente começa a ver isso, a
gente denota que a cruz foi a maior adoração que houve na terra, e Jesus não cantou uma música sequer lá na cruz, mas foi a adoração mais poderosa que houve na terra. Então a gente pode pedir: quem foi o maior adorador dessa terra? Jesus Cristo, mesmo não tendo cantado nada. E a gente começa a ver Paulo preso e cantando, e você começa a pensar: será que é uma vida natural que está cantando dentro dele, ou é o próprio Espírito que está fazendo ele cantar? Ou é o próprio Espírito que está fazendo ele cantar? É a própria vida de Cristo. Sabe aonde eu chego com isso? É que todas as situações externas vão governar um homem externo. Toda situação externa vai governar um homem externo. Mas quando há um governo aqui dentro chamado governo de Cristo, cara, qualquer coisa pode acontecer na sua vida, qualquer coisa. Porque Paulo dizia: posso viver com muito ou pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Só que a gente está num problema aqui, porque a gente começa a pensar que quando eu apresento as minhas marcas, as pessoas vão me ver. Mas quando eu apresento essa vida de Cristo, as pessoas vão começar a ver Cristo. E sabe o que aconteceu naquele lugar? Quando ele começou a apresentar essa vida, chacoalhou aquele lugar. E havia um homem que tinha batido nele, arrebentado ele, também era um carcereiro. Que muitas vezes nós queremos arrebentar as pessoas que vêm contra nós. E aí Paulo vem e fala assim: ei, cara, não estou aqui para machucar você não, nem estou aqui para te prejudicar, estou aqui para te entregar algo. Você quer acabar comigo, mas eu quero entregar a vida para você. Só vai poder passar para esse nível uma pessoa que já cruzou para o lado de lá da cruz. E aqui eu quero terminar com isso. Sabe por que muitas vezes a gente está frustrado dentro da igreja? A gente faz, ninguém nos reconhece. A gente faz, o peso está nas nossas costas. A gente faz. E aí a gente precisa pensar uma coisa: será que eu estou frustrado porque as pessoas não querem me reconhecer? Eu lembro de um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Alguém assistiu aqui? Cara, um filme punk, violento. É o resgate de três irmãos que foram para a guerra. 2 morreram e um foi tomado pelas forças inimigas. Eles fazem uma fronte dos aliados e juntam os 40 mais fortes. Quando eles juntam esses 40 mais fortes, falam assim: nós precisamos ir resgatar o soldado Ryan. Por quê? Porque se nós levarmos esse acontecimento para a família, dizer que os 2 morreram e um está preso, essa família vai se acabar. Precisamos trazer um de volta. Reúne esses 40 homens e falam: nós vamos lá resgatar Ryan. E passa o filme todo, e quando chega no final, Ryan está no colo do seu capitão. Não, o capitão está no colo de Ryan. E esse capitão, depois de morrerem todos os homens, só sobrar o capitão vivo, ele olha para o Ryan e fala assim: faça com que a sua vida valha a pena a morte desses 40 homens. E no final do filme está Ryan, a sua esposa, o seu filho diante de 40 túmulos. E ele faz uma pergunta que acaba com a gente. Ele fala assim para a sua esposa: será que a minha vida valeu a pena a morte desses 40 homens? E aí eu pergunto para a igreja, diante a cruz de Cristo que nos convida a deixar a nossa vida ali, será que a nossa vida está valendo a pena a morte do nosso Salvador naquela cruz? Hoje não se trata mais do que eu quero. Igreja, nunca se tratou do que eu quero. Nunca foi sobre nós. E todas as vezes que eu quero trazer um governo da minha vida para a minha vida dentro da igreja, eu sempre estrago tudo. Então essa manhã eu quero te fazer um convite só, sem sentimentalismo, mas com essa luz de Cristo que começa a brilhar dentro de você. Você começa a olhar e falar assim: cara, isso está dentro de mim ainda. Para ser transformado é só uma forma: passar pela cruz. Sem cruz nós nunca vamos ser transformados. Essa manhã eu queria fazer um convite para você. Um convite. Você que sabe, como eu também sei, que preciso de muitas coisas na
vem aqui para frente, nós vamos orar. Você que precisa entregar e passar para esse lugar da cruz.